Mas há um limite em que vocês só têm o poder da opinião pública Não, no sentido o limite de falar publicamente, como nós facto, estamos a fazer. Como referiu o Presidente da Associação de Juízes, o limite será depois das eleições. As pessoas é que têm que decidir o que é que pretendem. Mas quando Aquilo são que os dois maiores partidos do sistema, as são os coisas dois são partidos, poucas, mas não é? nós não podemos esquecer que são os dois partidos que governam desde 1974. Isto é a verdade. E do seio dos quais saíram os maiores escândalos financeiros. Pronto, quer dizer, tudo o que está a resultar da investigação criminal da Polícia Judiciária e do Ministério Público, que envolve, de forma direta ou indireta, governantes ou antigos governantes, ou o que quer que seja, quer dizer, tem uma envolvência necessária dos partidos que governaram desde 74. Eu tenho a opinião de que este controle tem vindo a ser feito há talvez 10 anos para cá, 12 anos para cá. Uma das formas de controlar que é extremamente eficaz é não dotar quer o Ministério Público, quer a Polícia Judiciária, que é que está pior de todas, de meios, e quando digo não dotar de meios é que o orçamento deles há 10 anos se calhar era maior que o que está agora. Por isso, eles não têm mesmo meios. Estamos aqui para todos os casos, desde o Brardo, ao BES, ao ex-primeiro-ministro Sócrates, presidentes de Câmara, a todas essas coisas que no mandato de Joana Marques Vidal foram avançados e foi um ataque muito maior, uma tentativa, pelo menos, de controlar um bocadinho a corrupção em Portugal, não é? E, por outro lado, vemos um conjunto de iniciativas de tentar controlar a informação que a Polícia Judiciária e o Ministério Público têm disponível, retirar-lhes competências, privatizar em certas coisas a atividade do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Por exemplo, numa data de áreas de apoio, são empresas privadas que as começam a efetuar, ou, por exemplo, utilizar a administração fiscal, que é totalmente dependente do governo. Considerando a informação o ouro, isso é partilhar o ouro com o bandido, ou o potencial bandido. Não, isto é melhor que isso. É dar-se o ouro ao bandido, dá-se a informação, onde é que pode fazer as coisas, tem toda a informação, não é? Porque ao ter todas estas privatizações, todo este acesso à informação que é feito, permite que a informação flua àqueles que nunca devia fluir. Isto é a melhor maneira de estimular a corrupção. Claro que se estiver concentrado na Polícia Judiciária ou no Ministério Público e forem os próprios corpos deles a desenvolverem, a fazer as perícias, a desenvolver tudo, como é nos países normais, não é possível acontecerem estas coisas, não é possível acontecer quer fugas de informação, quer controles de informação. E o que nós vimos nos últimos 10 anos são passos sucessivos neste sentido. Este era o último passo. Andamos há tanto tempo a tentar construir um país normal, não conseguimos e de repente andamos para trás. Não estamos a tentar construir um país alguns normal. De nós estamos a ir numa dimensão... Alguns de nós andamos a tentar construir um país normal. Pois, mas as forças de retrocesso é que são muito fortes. Nós andamos daqui no sentido de criar aquilo que é típico. Por exemplo, ouvimos dos partidos de esquerda a falarem o Estado Novo, o Estado Novo, o Estado Novo, ao tirarem a independência à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e tudo, estamos a criar exatamente o que existia no Estado Novo ou na ditadura da Coreia do Norte, que eles também investigam quem politicamente designarem, e os partidos políticos têm informação sobre todas as coisas. Temos aqui outros casos muito mais graves também, relativamente ao Governo, a Procuradoria-Geral da República, em relação ao Governo, para praticar atos essenciais e a investigação em caso de terrorismo, está dependente financeiramente de decisões exteriores. Então é assim, estão a investigar alguém de um determinado partido e esses partidos ou representantes dos mesmos vão aprovar financeiramente a capacidade de investigar. O que é que acha que vai acontecer? Isto são medidas que estão aqui previstas, por isso não basta só resolver a questão aqui do Conselho Superior de Magistratura, há muitas outras e foi tomada na semana passada, como disse, e bem, outra medida também para... Mas as instituições europeias não veem essas coisas? Então, tivemos aqui o Conselho Europeu, diz que nós estamos tão mal ou pior que a Roménia, não é? Sim. E na Roménia, até há notas sobre a Roménia. Como? Conselho da Europa. Conselho da Europa. Sim. Então, o Conselho da Europa acabou de nos dizer isso, mas há que juntar a isto outra coisa, já agora. As leis que nós temos anticorrupção em Portugal são dificílimas para apanhar os corruptos. É de propósito. E são desenhadas, sim, e são desenhadas para ser quase impossível apanhar um corrupto.
Ora, retirando a capacidade de investigação à Polícia Judiciária, privatizando ou tendo a informação naqueles que se calhar estão a ser investigados e tirando também independência ao Ministério Público, o que é que nós estamos a criar aqui? Uma ditadura. É mesmo que o Luís XIV, l'état c'est moi, que a crise terrível que nós tivemos criou centenas de milhares de desempregados, destruiu riqueza, que foi uma coisa louca, resultou de enormes casos de abusos sobre instituições financeiras. Sim, os visados vêm com a tese de que foi a crise económica internacional, mas sabem perfeitamente que a crise económica internacional e a crise financeira encontraram aqui chão para multiplicar as consequências exponencialmente. E continuam a encontrar, porque Portugal ainda hoje é uma das plataformas para o branqueamento de capitais utilizada por todos os países da Europa. Isto são questões que me chocam a mim enquanto investigador criminal. A lei de branqueamento de capitais que foi criada em Portugal foi criada para verificar todas as pessoas. As leis que são eficazes de branqueamento de capitais são seletivas para as pessoas de risco. O público tem uma mão cheia de nada de meios. Nós não temos meios absolutamente nenhuns. Todos os departamentos de investigação e ação penal não têm sequer peritos informáticos, peritos contabilísticos, bases de dados. Não temos absolutamente nada. Trabalhamos apenas com a nossa motivação e com a luta interior. Nós temos metas para atingir no combate ao crime. Evidentemente, se a criminalidade tem acesso a grandes meios e a grande sofisticação, tem que haver uma proporcionalidade de meios para aqueles que combatem o crime e exercem a ação penal.